Olá, bom sábado, bom dia a todos os que nos assistem já a partir da transmissão. Este sábado temos a oportunidade de discutir o tema número 4 da lição deste trimestre e tenho a oportunidade também de ter aqui a nossa querida Inês, que já é conhecida àqueles que nos acompanham pelas transmissões de Vila Nova de Monsarres, já conhecem a Inês Campos, a nossa anciã, também dirigente da nossa igreja e com certeza já conhecida por muitos. Muito obrigada, Inês, por teres aceito desde já este novo desafio de passarmos a lição online e deste novo ministério, quem sabe, que está a surgir. Obrigada, minha querida, és sempre muito gentil. Eu agradeço as tuas palavras e desde já digo também bom dia a todos aqueles que nos assistem a partir de casa. E é um prazer estar aqui convosco a estudar a Palavra de Deus e com a Bianca. E desde já te estou a apresentar, não é? Verdade. É uma joia da nossa igreja, a nossa Bianca. Bianca Bastos é a atual diretora da Escola Sabatina e está também a liderar este projeto de revisão da Escola Sabatina feito nestes moldes. Eu gostaria também de vos cumprimentar novamente aqueles que nos estão a ver a partir de casa. É com muito carinho que nós preparamos todo este programa e desafio-vos também a participarem através do nosso chat do YouTube. Podem deixar os vossos comentários, podem também colocar lá os vossos motivos de oração. Será um prazer para nós orarmos aqui entre as duas sobre os vossos motivos de oração e também transmiti-los à igreja a cada semana, a cada reunião de terça-feira nas reuniões de oração. Também vos desafio a estarem connosco nas restantes plataformas, o YouTube, que já disse, e também o Facebook e o Instagram. E o nosso endereço não tem nada que enganar, é IASDBNM nas 3 plataformas. Por isso estejam connosco, será um prazer muito grande ter-vos connosco e poder interagir convosco nestas 3 plataformas. Eu acho que podemos começar, não é, Bianca? Vamos começar com aquilo que é mais importante, que é pedindo a bênção ao nosso Deus. Podemos fazer uma oração? Sim. Que dizes? É? Vamos então, a isto. Vamos lá. Vamos curvar as nossas cabeças. Paizinho Santo que estás no mais altos céus, te pedimos encarecidamente que possas estar connosco nesta hora e que nos dês a tua sabedoria para retirarmos desta lição que podemos estudar ao longo desta semana todos os pontos que são necessários para aplicar na nossa vida diária. Apelamos também a que tu possas abençoar cada uma das pessoas que nos está a assistir através de casa e que possas derramar grandes bênçãos sobre a sua vida. Ajuda-nos a sermos um testemunho vivo da tua palavra e a ficar contigo neste momento e em todos os momentos da nossa vida. São estes favores que encarecidamente te rogamos, no nome doce de Jesus. Amém. Amém. Inês, muito obrigada por todo este apelo. Antes de começarmos aqui a nossa discussão, no bom sentido da palavra, também quero explicar, possivelmente nós possamos ter algumas pessoas que podem não estar familiarizadas com a Escola Sabatina, com os moldes da Escola Sabatina, e para explicar de uma forma muito simples, nós na Igreja Adventista temos a oportunidade de estudar sobre um tema durante um trimestre. Neste caso, nós estamos a falar sobre o grande conflito neste trimestre, desde abril até junho, e teremos a oportunidade este sábado de falar sobre o tema da lição número 4. Bianca, posso só interromper? Sim, tu à ainda vontade. hoje de manhã dizias na nossa igreja local, porque este programa está a ser gravado, logicamente, que o interessante é que este estudo é feito a nível mundial. Exatamente. E é uma riqueza muito grande nós podermos saber que todos os irmãos adventistas do 7º dia estão a estudar o mesmo tema e possivelmente a horas diferentes, porque se reúnem em horas diferentes nos diversos países,
Mas é muito bom estarmos unidos em oração, no estudo e, sobretudo, com o mesmo tema, que é este tema tão rico, que é o conflito entre o bem e o mal. Exatamente, e estamos unidos na palavra acima Exatamente. de tudo. E é muito interessante vermos, como nós estudámos nas outras lições, toda esta questão da unidade entre os crentes, como é que a palavra de Deus tornou esta união ainda mais forte entre os seus membros, entre o povo de Deus. E nesta lição não é diferente, nós continuamos a estudar de uma forma cronológica, temos vindo a estudar sobre os cristãos primitivos, temos também estudado sobre os reformadores ao longo da história e hoje continuamos. Falamos aqui uma abordagem muito breve sobre os valdenses, sobre reformadores como John Hus e como John Wycliffe também. E pronto, espero que vocês continuem por aí para também partilhar as vossas ideias. E o interessante é que a revisão deste trimestre começou precisamente por verificarmos onde começou todo este conflito, não é? O conflito começou no céu, com a queda posterior de Lúcifer, em que depois se introduziu o mal também na Terra através da queda de Adão e Eva. E como disseste muito bem, depois vem todo este esforço de Satanás em fazer cair o povo de Deus, não é? Em que se manifesta, como vimos na lição passada, em primeiro lugar de uma forma abrupta e de uma forma mais direta, mas vê que realmente não consegue dessa forma e se transforma na tal serpente em que o faz de uma forma muito mais subtil. E eu tenho dito muitas vezes na revisão da lição que há muito maior perigosidade no facto de Satanás se manifestar no nosso meio de uma forma subtil, porque a mensagem passa muito melhor, porque tu tendes a defender-te quando sabes que algo é uma afronta direta a ti, mas quando é subtil tu baixas a guarda, não é? E isso também é um ponto muito, muito interessante. Que eu gostei de frisar ao longo da revisão da lição e destas lições passadas. Exatamente, exatamente. O perigo está na subtileza, não é? Mas graças ao nosso bom Deus nós tivemos sempre, nós e o povo de Deus teve sempre a sua mão a guiar-nos, não é? Sim, sempre a sua proteção. Exatamente. Eu queria começar então com este tema da leitura de dois textos. Primeiro de Daniel 7, 23 a 25. Okay. Inês, tu importas-te ler este primeiro versículo e eu leio o outro? Não me importa, é só o tempo de eu encontrar. Sim. Daniel 7, 25, não é? Exatamente, 23 a 25. Então eu vou ler, está bem, Bianca? Sim. Já encontrei? Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ok, vamos ler agora Apocalipse 12, 6 a 14. E este eu vou ler. Ok. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no aos céus e os que neles habitam.
Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as duas asas duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Portanto, nós vemos aqui duas profecias, uma em Daniel e outra em Apocalipse, e elas têm algo de semelhante. Falam as duas sobre dois tempos, muito semelhantes, termos, aliás, muito semelhantes, que é um tempo, tempos e meio tempo. Isto representa algo que nós sabemos, vimos a estudar durante esta semana, e eu queria perguntar-te, Inês, estas profecias e aquilo que estas profecias representam, como é que elas podem fortalecer a nossa fé nos dias de hoje? Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a riqueza da Palavra de Deus, em específico na parte profética. E o Joel, que é o meu marido, ele costuma dizer muitas vezes que aquilo que corrobora ou fortalece mais a sua fé é precisamente a parte das profecias. Porque tudo aquilo que foi anunciado até ao momento em que estamos a viver hoje na Bíblia se cumpriu, e a história corrobora isso, com exatidão. Então, se tudo se cumpriu com exatidão até agora, por que duvidar das profecias futuras, não é? Exatamente. Então, realmente, eu concordo com ele. É uma das partes mais fortes que pode alicerçar mais a nossa fé em termos de cristianismos, não é? E vemos aqui que a ciência também não é completamente antagónica àquilo que está escrito, porque se nós formos ver bem, a história acaba por ser uma ciência, não é? E a história vai corroborar tudo aquilo que está escrito na Bíblia em termos de profecia, e isso passou até este exato momento. E é verdade, e precisamente através daquilo que tu acabaste de ler, especialmente no livro de Daniel. Daniel, para quem não sabe, foi escrito cerca de 500 a 600 anos antes de Cristo, e tudo aquilo que lá está escrito, não é? Passou-se centenas de anos depois e cumpriu-se com exatidão, não é? Como é que isto poderia ser possível se não fosse inspirado por Deus, não é? Tanto tempo antes dos acontecimentos, como é que era possível descrevê-los com exatidão, tantos anos desses momentos, desses episódios se passarem? Então isto é a prova cabal de que a Bíblia é inspirada, e inclusivamente na sua parte profética. Exatamente. Não concordas comigo? Concordo plenamente. Não há uma tentativa, não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas cristãs, de tentar caber a história dentro das profecias, não é? Tentarmos empurrar dentro do que seria talvez uma caixa, não é? Que nós chamamos de profecia. Não é isto que acontece. Nós vemos, pelo contrário, as profecias encaixam-se corretamente e de forma exata na nossa história. Não é? Exatamente. E como tu acabaste de ler, a lição desta semana dá destaque à profecia de Daniel 23 a 25, exatamente, em que nós vemos, e depois continua em Apocalipse 10, não é? Em que nós vemos que os verdadeiros filhos de Deus, a verdadeira igreja, porque mulher, para quem não sabe e nos está a ver a partir de lá de casa, e desde já eu digo isto, se por acaso vocês não entenderem alguma coisa daquilo que nós estamos a dizer e do vocabulário que é utilizado em termos proféticos, vocês podem deixar as vossas dúvidas através do nosso chat. Mas para quem não sabe, mulher em termos proféticos significa igreja. E através do princípio dia-ano, que é um outro princípio profético, um dia em profecia quer dizer ou representa um ano, e aqui, como acabámos de ler as duas, fala precisamente em 1260 anos, não é assim, Bianca? Este período foi um período em que a mulher, ou seja, a igreja, agora estabelecendo as verdadeiras aqui coincidências entre mulher e igreja,
E esta mulher, esta igreja, teve que fugir para o deserto. Não aquele deserto que nós idealizamos, de uma parte árida, com palmeiras, não é? Sim. Mas o deserto, em termos de sítio... Solidão, no sentido mesmo, de solidão, não é? Isso, obrigada por me teres ajudado. Ou seja, em sítios mais recônditos, não é? Mais escondidos, em que a verdadeira igreja se teve que abrigar. E não desmerecendo nenhuma religião, nós sabemos que este período foi também conhecido pela Santa Inquisição. A própria Igreja Católica já pediu desculpas por este período em que houve muita perseguição aos cristãos e àqueles que tentavam seguir aquilo que estava escrito na Bíblia, não é? E então a igreja teve que fugir para o deserto, para sítios mais recônditos, e este período começa precisamente em 538, em que a última tribo bárbara foi expulsa de Roma, e esta tribo eram os ostrogodos, não é? E vai culminar em 1798, quando o general Berthier, ele prende e leva o Papa Pio VI de Roma. Exato. Não é? Estes 1260 anos têm precisamente início e fim nestas duas datas. Nestas duas datas. Sim. Este período é conhecido como o período das trevas. Não é? E mesmo quando eu estava filosofia na universidade, nós dizíamos mesmo que a Idade Média é conhecida como o período das trevas, não só em termos de conhecimento, mas também trevas espirituais. Exato. Porque esta igreja, como foi perseguida, ela não teve tanta oportunidade de difundir a palavra de Deus. E mesmo todos os livros que tinham alguma conotação religiosa, eles tornaram-se proibidos, não é? Nós sabemos disso. E a população em geral não tinha acesso ao conhecimento em termos bíblico, não é? Mesmo todos os serviços, eles muitas vezes eram feitos em latim, uma língua que ninguém dominava, e houve como que toda a palavra de Deus era obscurecida, né? E a própria igreja, como se teve que resguardar num sítio mais recôndito, ela não pôde difundir a palavra de Deus como era expectável, e por isso ficou conhecido como o período das trevas. Eu acrescento aqui uma informação, uma experiência pessoal. Eu em 2011 tive a oportunidade de fazer uma viagem que desde já aconselho a todos aqueles que puderem fazer, que foi a Trilha dos Reformadores, e eu pude estar no Museu do Deserto, em França. Era realmente um sítio deserto, onde não havia ninguém, e ali eu pude visitar um museu, chamado Museu precisamente do Deserto, onde os protestantes têm reunidos mais de 3.000 objetos raros, desde armas, pinturas, mapas, livros. Eles estão ali expostos para testemunhar a forma como estes protestantes foram resilientes à palavra. Resilientes para com a palavra de Deus, não é? Sim, sim. Eu gostava também de acrescentar que me ficou na memória muitos armários com alçapões, muitas gavetas com fundos falsos, onde eles escondiam Bíblias para que não fossem retiradas e eles pudessem continuar a ser alimentados da palavra de Deus. Isto a mim impactou-me sobremaneira, porque ver a forma como pessoas que estão a ser perseguidas conseguem manter-se em situações adversas tão fiéis à palavra de Deus, e ter uma sede tão grande da palavra, para mim é uma inspiração e é algo que guardo para sempre. E uma coisa interessante é, às vezes, com a situação de perseguição ou até de pressão social, e eu falo contra mim, porque isso já me aconteceu, de nós termos a tendência de esconder para nós, sim, mas esconder não numa questão de sermos astutos, não é? Na questão de autoproteção para benefício da pregação da palavra, como era no caso dos valdenses, dos reformadores, mas numa questão de não
não cairmos na chacota, não cairmos no ridículo, não é? E isto é, de facto, muito inspirador. Quando nós pensamos desta maneira, na maneira como nós, hoje em dia, podemos não sofrer assim tanta perseguição como os reformadores sofriam, mas pensarmos que, se calhar, na nossa vida espiritual temos aqui algum tipo de perseguição que temos que lidar de outra maneira, sim. Talvez a vergonha, talvez o medo de expor a nossa realidade como cristãos e repensarmos na maneira como estamos a viver o nosso próprio cristianismo. Eu, em especial, como estou a viver o meu próprio cristianismo, se eu sinto vergonha de falar sobre a palavra de Deus, se eu escondo perante uma oportunidade de falar sobre Deus para outras pessoas, e isto é de pensar e refletir na importância de... Sem dúvida. E também há algo de surpreendente nisto, para além disso que tu disseste e dessa ilação que temos que retirar para as nossas vidas, é que estes mártires, no fundo eles eram mártires, não é? Eles estavam na iminência da morte, mas havia algo que alimentava a sua fé, não é? Eles tinham muita esperança. O que é que tu achas que alimentava a fé deles, a esperança deles, e de que forma é que isso pode alimentar-nos também atualmente? Eu, para responder essa pergunta, eu acho que o mais importante era irmos aqui à Bíblia, porque é a nossa fonte de maior inspiração, não é? E eu gostaria de ir aqui a Apocalipse capítulo 2, no versículo 10, que diz o seguinte: não tenha medo do que você... E peço desculpa fazer aqui um parênteses, a minha versão está um bocadinho atualizada, portanto pode ser diferente da maior parte das versões. Mas diz o seguinte: não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até à morte e eu lhe darei a coroa da vida. Portanto, a nossa grande esperança não está numa coroa física, não é uma coroa literal, nós não vamos ser bonificados com um material, não é? Do estilo um tapinha nas costas, não é nesse estilo, mas é, na verdade, com a salvação, com a vida eterna. Não que o fato de nós morrermos numa situação de perseguição vá trazer algum tipo de benefício ou mérito algum próprio, mas nós escolhermos morrer por Cristo já quer dizer muita coisa, quer dizer que nós estamos a dar a nossa vida pelo nosso Criador, por aquele que nos salvou em primeiro lugar. E nós temos esta grande esperança. Se nós estamos a sofrer este tipo de martírio, é porque alguém sofreu antes por nós. E esse alguém deu todo o preço foi totalmente pago por Cristo na cruz. E a nossa esperança é, se nós vivemos como Ele, também teremos a salvação que ele nos garantiu. E eu queria apenas ler um versículo que se encontra em Mateus 16. Bianca, posso só fazer uma ressalva àquilo que tu disseste? Eu acho que é importante nós esclarecermos lá para casa que Deus não tem qualquer prazer no nosso sofrimento. Porque às vezes há algumas ideologias que dizem porque Cristo sofreu, eu também tenho que sofrer. E nós não devemos pensar assim. Todo o mal que existe neste mundo nunca tem origem em Deus. Todo o sofrimento que existe neste mundo nunca tem origem em Deus. Tem sempre no lado oposto. Exatamente. O que nós todos já sabemos, e acho que anuímos entre todas as religiões, que é em Satanás. Obviamente que Deus quer preservar o seu povo, Deus quer protegê-lo, Ele consegue-o sempre, mas Ele é todo poderoso, nós não temos qualquer dúvida disso, mas a verdade é que muitos morreram para quererem guardar os princípios que estavam patentes na Bíblia e são preconizados por Ele. E obviamente eles fizeram isso com essa esperança da coroa da vida, que simboliza a salvação. Mas só para deixar a salva que Deus não tem qualquer prazer no nosso sofrimento. Sim, de todo. E eu até ressalvo aqui esta parte do versículo que diz: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E uma das grandes questões, e eu até falava em umas lições anteriores deste trimestre, numa das classes, é exatamente esta questão, que nós, quando somos chamados a ser testemunhas de Deus,
é exatamente isto, é trazermos a nossa vida, ou melhor, darmos a nossa vida a ponto de sermos um livro aberto até para o próprio universo, porque o que é que foi o ponto inicial do grande conflito? Foi Satanás ter lançado a questão de que se o caráter de Deus era de fato correto, se era amor ou egoísmo, o fato dele pedir tantas leis da nossa parte ou exigir tantas coisas da nossa parte para demonstrarmos o nosso amor por ele, e se a sua lei era de fato justa. Então, nós aqui na Terra, pelo fato de termos deixado ou permitido que o pecado tivesse entrado aqui no nosso planeta, nós somos o palco de todo o universo perante estas questões. E então, quando nós sofremos, nós estamos a dizer a todo o universo: eu estou a escolher amar a Deus a ponto de entregar a minha vida por Ele, da mesma maneira como Ele deu a sua vida por nós. É isso, Bianca, e nós podemos ver nas lições passadas que na igreja primitiva, quando os primeiros cristãos foram perseguidos, o facto de eles morrerem nas fogueiras e morrerem no Coliseu, isso impactou muitas pessoas. Não é? Foi um exemplo claro de que eles queriam deliberadamente seguir a Deus. Impactou de forma positiva pelo seu exemplo, e se mexeu com o coração de muitas pessoas que se converteram pelo exemplo dessas pessoas, e ainda que não sirva para mais nada, serviu para isso, não é? Exatamente. E vemos também nessas lições que, apesar da afronta direta do próprio Satanás, Deus protegeu sempre o seu povo e cumpriu-se, como eu pude dizer ainda na revisão da lição desta manhã, aplicou-se aqui claramente aquele provérbio português que diz: Deus escreveu direito por linhas tortas. Exatamente. Porque o sangue dos justos, não é, serviu como semente, ou seja, muito mais pessoas se converteram. E quando muitos tiveram que fugir para outros locais do mundo, não é, através daquilo que é chamada diáspora, não é, a mensagem foi levada a sítios que eram impensáveis se tivesse havido períodos de paz. E isso é muito interessante, ver a proteção de Deus e a forma como Deus age, apesar das adversidades. Muito, muito bem colocada toda essa ideia. E eu quero colocar-te uma questão, Inês. Se nós estamos a falar de resiliência, nós também temos que fazer aqui praticamente um paralelo com um povo em especial, que é os valdenses. E eu coloco-te a questão, tu que estiveste no local, como falaste há bocadinho, e praticamente vivenciaste, foi quase uma experiência imersiva, não é? O que é que tu aprendeste de lá? O que é que este povo tão especial trouxe a nível espiritual, que nós podemos colocar nos dias de hoje, na nossa vida, mas o que é que tu aprendeste mais que te impactou nessa experiência? Olha, como eu disse há pouco, então nessa viagem que eu fiz em 2011, eu pude visitar os principais locais onde estiveram os primeiros reformadores, não é? E também este local onde se abrigaram os valdenses durante o período de perseguição. Eu estive no norte de Itália, numa localidade chamada Bobbio Pellice, e pude andar nas florestas onde este povo andou, percorrer aqueles caminhos tortuosos que os levavam até grutas que lhes serviam de igrejas. E uma das que visitei recebe mesmo, atualmente tem na parte de fora da gruta o nome Chiesa della Pietra, ou seja, Igreja da Pedra, e nós pudemos lá entrar. Não é fácil, porque nós temos mesmo que nos deitar quase para entrar dentro da gruta. E eu por acaso lembro-me que quando tive que me deitar quase para entrar na gruta, isto para mim teve um grande simbolismo, porque é um sinónimo de humildade e de extrema dependência do próprio Deus. Porque quando nós nos deitamos, nós ficamos completamente vulneráveis, não é? Se tu te queres defender, tu te colocas-te em pé. E quando eu me deito, eu torno-me humilde perante Deus e eu torno-me totalmente dependente dele, que era mesmo o espírito que este povo, os valdenses, tinha neste local. Lá dentro dessa gruta, eu há bocado não disse, mas eu e a minha família fomos no nosso carro pessoal. Mas nós seguimos uma visita organizada pela nossa igreja,
que iam no autocarro. E nós não fomos sempre, durante todo o tempo, atrás do autocarro, mas fomos aos locais que o autocarro também ia, ou seja, as pessoas que iam no autocarro também iam. E nesse dia nós andámos todos juntos. E dentro dessa gruta nós cantámos o hino Foge Veloz para o Monte. E foi extremamente impactante. Nós cantarmos dentro daquela gruta onde os valdenses se reuniam e estiveram em momentos de perseguição. Foi muito emocionante e muito impactante para nós. E ver a resiliência daquele povo em tempos de perseguição. E como tu disseste há pouco, fez-me lembrar esta ressalva que eu ia fazer mais à frente. Nós hoje temos acesso a tudo, não é? Temos condições físicas tão boas aqui na igreja para nos reunirmos, temos acesso ao conhecimento, não é? Ao conhecimento bíblico, a todos os livros de Espírito de Profecia, a tantos livros cristãos. Não precisamos de esforço para nada, nós temos liberdade religiosa e mesmo assim vivemos muitas vezes tão longe do nosso Deus. E aquele povo, em momentos de adversidade, mostra uma resiliência extremamente impactante. Eu acho que nós, aquilo que tu me perguntaste, eu acho que nós devíamos refletir mais sobre o exemplo dos valdenses e a forma como eles, em tempos de perseguição, perseveraram e difundiram a palavra de Deus. Deus deu-lhes discernimento e sabedoria para eles, nos momentos certos, poderem fazer com que a palavra pudesse ser difundida a mesma. E tu, quando nós estávamos a preparar este momento, tu próprio me fizeste menção de alguns momentos em que, alguns exemplos em que eles puderam usar deste discernimento e desta sabedoria. Tu lembras-te quando eles se tornaram mercadores? E quando iam vender e comprar, eles levavam a Bíblia em capítulos dentro dos seus fatos, não é? Em bolsos falsos. E podiam, assim, quando vendiam coisas às pessoas, deixar também a palavra de Deus. Eu acho isto extraordinário. É um discernimento e uma sabedoria que só poderia vir de Deus, não é? E a força, a motivação que eles tinham de levar a palavra de Deus aos outros é um exemplo, não é? Depois a forma como eles se inscreviam nas universidades, não é? Para poderem, em momento oportuno, falar aos outros alunos sobre a palavra de Deus. E para mim isto é extraordinário, é mesmo impactante, é de valor e é de reflexão para cada um de nós, não achas? Acho completamente. E eu acho que é muito interessante. Eu acredito que era um povo que não deixava de ter o seu receio, medo do amanhã. Óbvio. Eram famílias inteiras, não é? E a perseguição poderia dar fim a uma família inteira. E eu imagino um pai, uma mãe, olhar para os seus filhos e pensar que podia acontecer até a eles mesmos, não é? Aos seus filhos. E acredito que nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ver uma situação destas acontecer, ou um futuro incerto perante o futuro da sua família. Mas eles tinham a certeza, eles tinham esta real noção de que o Espírito Santo estava a guiá-los no momento certo, nas pessoas certas com quem eles deviam falar e entregar aqueles excertos da Bíblia, e também em não ter receio do dia da manhã, não é? E não devemos ter medo. Nós sabemos que, consoante o estudo das profecias, sabemos que o dia da manhã pode não ser tão breve quanto nós pensamos ou esperamos, mas está para breve. Nós também passarmos, a Igreja atual passar por momentos de perseguição, por momentos de dificuldade, mas é um exemplo e é uma força também para nós pensarmos que Deus estará adiante do seu povo, isso da mesma mesmo, forma como esteve com os valdenses. Assim como Deus susteve aquele povo, também nos susterá a nós. Era essa precisamente a ideia final que eu tinha para este momento, para falar sobre os valdenses. E agora, para ti, Bianca, gostava de te ouvir. Na lição de quarta-feira o título é Estrela da Manhã, não é? Estrela da Manhã da Reforma. Quem é esta Estrela da Manhã? O que é que podes contar-nos sobre ela e de que forma é que ela também nos pode inspirar? Exato. Como tu tinhas falado há bocado, este período do meio do tempos e meio tempo, ou dos 1260 dias ou anos, correspondeu à época das trevas e trevas espirituais, não é? E aqui há uma comparação muito interessante à Estrela da Manhã da Reforma, não é? É utilizada para uma personagem que entretanto surge na história, que é John Wycliffe.
Este homem, ele foi responsável por traduzir toda a Bíblia do latim para o inglês. E como tu tinhas dito há bocado, neste período da época das trevas, o povo comum, os plebeus, eles não tinham tanta facilidade em compreender não só as escrituras, porque elas eram escritas em latim, e principalmente porque toda a palavra, toda a Bíblia estava um pouco mais circunscrita a certas classes. A classes da igreja. Ao clero, não é? Exatamente, nomeadamente ao clero. Então, o que John Wycliffe fez foi exatamente trazer esta oportunidade também para o povo poder compreender o que é que era dito na igreja, o que é que era estudado na igreja e compararem o que era o certo com o errado, tendo por base a Bíblia. E John Wycliffe baseia toda a sua vida nesta questão de traduzir a palavra de Deus para a língua inglesa. E eu achei interessante que na lição fala dos motivos pelo qual ele fez isto durante toda a sua vida. Ele optou por dar a sua vida para esta tradução por 2 motivos. Primeiro, porque a palavra transformou a sua vida. E segundo, porque ele queria também que outras vidas fossem transformadas, tal como ele foi. E isto é muito interessante. E eu às vezes fico a pensar quantas vezes eu tenho acesso a este Evangelho, a esta palavra, e eu sei o quão bem isto me faz à minha vida e à vida daqueles que estão à minha volta, mas eu às vezes acanho-me e fico com medo de transmitir este tipo de conceitos que Deus criou para nosso bem. E lá está esta testificação de que a lei de Deus é justa e não é um peso, como muitas vezes é dito em contextos fora da igreja, a questão da família, porque é que a família tem que ser de uma determinada maneira, porque é que a sexualidade tem que ser vivida de uma determinada maneira, porque é que o estilo de vida de um cristão tem que ser vivido de uma determinada maneira, e tudo isto faz sentido quando nós lemos à luz do amor de Deus. Exatamente. Mas Deus também é um Deus extremamente racional, não é? Nós podemos atestar isso através da Bíblia. Tudo aquilo que Ele nos pede-nos sempre por uma determinada razão. A maior parte delas nós conseguimos ver o porquê, não é? E algumas não conseguimos perceber, penso que pela nossa limitação, já por tantos anos de pecado, mas podemos aceitar pela fé. Mas quanto mais nós conhecemos a Deus através da sua palavra e da oração, mais podemos ver o seu amor e a forma como Ele nos pede as coisas. Ele não exige, Ele não proíbe, mas Ele nos sugere que façamos de uma determinada forma, não porque seja um Deus arbitrário, mas porque Ele quer o melhor para cada um de nós. E ainda acrescentando uma coisa àquilo que tu disseste, Bianca, quando nós experimentamos a cura que Deus faz no nosso coração, nós temos muito desejo que outras pessoas a experimentem. Eu não acho que nós nos acanhamos por ter receio de que essa cura seja efetiva, porque nós acreditamos que essa cura vai ser efetiva em qualquer pessoa. Nós acanhamos porque a sociedade não olha os cristãos da melhor forma, não é? Acha que os cristãos são ali umas pessoas tipo robôs que obedecem a Deus, e por essa ideologia estar tão espalhada ou disseminada na sociedade, o cristianismo, de um modo geral, não é bem aceito, não é? E é isso que nos faz recear muitas vezes levar a palavra de Deus aos outros. Não porque não queremos que Deus nos cure efetivamente, porque eu creio e eu sinto que Deus curou o meu coração, assim como creio genuinamente que tu crês nisso também. Mas como nós sabemos que à partida não vamos ser bem aceitos, e nós somos seres sociais por natureza e gostamos que gostem de nós, não é? E nos aceitem também, isso leva-nos muitas vezes a acanharmos. Eu acho que é por aí, não achas? É verdade, sim. Ainda uma última questão em relação à vida de John Wycliffe, que eu achei bastante interessante quando é dito na lição, que ele foi dos reformadores à semelhança de João, do discípulo João. Ele morreu de circunstâncias naturais, mas por toda a perseguição e toda a fúria que a própria Igreja católica tinha na altura, eles acabaram por exumar o corpo de John Wycliffe, queimar, e as suas cinzas foram espalhadas pelo rio, e até há uma comparação no livro do Grande Conflito, escrito por Ellen White,
que fala sobre esta questão que as suas cinzas foram espalhadas pelo rio, mas também a palavra de Deus foi igualmente espalhada da mesma forma que as cinzas, não é? Lá está a forma como Deus age em situações adversas, não é? Exatamente. Satanás, por um lado, utiliza a sua subtileza, e tenta travar de todas as maneiras o povo de Deus. Deus é vitorioso e nós sabemos que em qualquer circunstância a mulher que está no deserto está a ser sustentada por Deus. E sabemos que este período já terminou, mas eu tenho completa certeza que esta mulher, representada, a igreja, ou melhor, representada por esta mulher, continua a ser sustentada a cada dia por Deus. E foi graças a esta personagem, este reformador, John Wycliffe, que nós hoje temos a oportunidade de termos aqui a Bíblia aberta na nossa mesa, e foi uma das grandes estrelas da manhã, não é? Nós tivemos outras pessoas também responsáveis por traduzir a Bíblia para outras línguas, mas ele foi mais responsável porque passou do latim, de uma língua morta até já na altura, e tornou-a acessível às pessoas. Gente, não é? E esse epíteto, digamos assim, de estrela da manhã, é como se fosse uma luz, não é? É uma pessoa que trouxe luz para a palavra de Deus, trouxe a palavra de Deus acessível, como tu disseste, à maioria das pessoas. Isso é de extrema importância. Exatamente. Porque a palavra de Deus nos susterá, não é? É o nosso alicerce. Inês, eu agora quero colocar-te uma questão. Vendo toda a história, não é, que se repetiu com os valdenses, repetiu com o John Wycliffe, apesar de ele ter falecido por situações naturais, por uma questão natural, mas mesmo com os reformadores a sofrerem prejuízo nas suas vidas e através da pregação e tudo mais, houve aqui prejuízo na vida deles, eles mantiveram-se resilientes na palavra de Deus, não é? Como é que nós podemos continuar a ser nos dias de hoje, apesar de não estarmos a viver nas mesmas circunstâncias, não é? Mas como é que nós podemos transpor esta realidade para os nossos dias? Eu acho que tens toda a razão. Acho que nos vários exemplos que nós vimos ao longo do estudo desta semana, sejam eles os valdenses, seja eles o John Wycliffe, seja o próprio John Knox, que vem mais focado na lição de quinta-feira, todos eles conseguiram se ingrar, eles conseguiram superar e suplantar as suas dificuldades, porque eles estavam bem firmados na palavra de Deus, não é? Por isso eu concordo plenamente contigo, não só na palavra de Deus, como em todas as promessas que a palavra de Deus encerra, não é? E o interessante é que eles olhavam para além daquilo que lhes estava a acontecer no momento. Ou seja, ainda que eles estivessem na iminência da morte, e muitos deles tiveram, como tu sabes, e as pessoas podem estudar, e desde já eu há bocado não te quis interromper, mas para quem não conhece, Ellen White é uma escritora cristã norte-americana e é uma das mais lidas ao longo de todo o tempo, tem vários livros publicados, entre os quais aquele que serve de base ao estudo deste trimestre, que é o Grande Conflito. E como eu estava a dizer, estas pessoas, estes reformadores, estes perseguidos, eles viam para além daquilo que lhes estava a acontecer. Ainda que eles estivessem, peço desculpa, na iminência da morte, ainda que eles morressem, eles sabiam que a morte já tinha sido vencida, não é? Através da morte de Jesus na cruz, e nunca nos podemos esquecer, através da sua ressurreição, porque sem a ressurreição nada era conseguido, não é? Exatamente. Mas há algo que me faz refletir. É fácil ter fé em momentos em que tudo vai bem, não é? Mas aquilo que me fica dos exemplos destas pessoas é que eles tinham uma fé nas promessas de Deus quando tudo lhes ia mal, não é? Quando estavam na iminência da morte. E nós sabemos que a morte é contra a natura, ninguém tem o desejo de morrer, não é? E na lição de quinta-feira, como eu já tinha dito há pouco, vem relatado o exemplo de John Hus, um dos principais reformadores. Para quem está lá em casa e estudou História no 9º ano, ou teve depois no 11º, nós estudamos a Reforma, e John Hus vem mencionado como um dos principais reformadores.
Ele não vacilou face ao encarceramento, né? Ele esteve preso durante muito tempo e não vacilou também perante a injustiça, todas as injustiças que lhe foram feitas, e também não vacilou perante a própria morte, não é? Ele definhou na prisão durante meses e por estar as prisões não eram como as prisões atuais, nós já falámos nisso também ao longo do estudo das lições passadas. Eram locais escuros, eram locais úmidos, sem condições de higiene nenhumas, e ele definhou nestes sítios durante meses. Ele adoeceu, teve uma febre que lhe levou quase a vida. E o interessante é que ele, durante esse período, escreve uma carta a um amigo, e vem um trecho dessa carta na lição de quinta-feira que eu gostava de ler para ti, de que certamente leste também, mas sobretudo para dar conhecimento a todos aqueles que nos estão a ver lá em casa. Diz assim: escreva esta carta de mãos algemadas, esperando a sentença de morte amanhã. Quando, com o auxílio de Jesus Cristo, de novo nos encontrarmos na deliciosa paz da vida futura, saberás quão misericordioso Deus se mostrou para comigo, quão eficazmente me sustentou no meio de tentações e de provas. Bianca, isto é um exemplo estrondoso. Como é que alguém doente, num sítio escuro, num sítio úmido, de mãos algemadas, consegue escrever a um amigo uma carta de quê? De esperança. Uma carta de alento. Uma carta em que dá o quê? Dá esperança. Dá esperança completamente à outra pessoa que vai ler aquelas palavras. Isto é só emocionante, não só emocionante como impactante, como é um exemplo para a minha vida e certamente para a tua e para todos aqueles que nos estão a ver lá em casa. Eu vou concluir com um conselho que o apóstolo Paulo nos dá, que se encontra em Hebreus 10:23, e já agora peço-te que tu leias, pode ser, Bianca? Sim. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Exatamente. Na minha ótica, e eu acho que na tua também, este é o ponto áureo da lição desta semana. Não achas? Este é o principal enfoque da lição desta semana. Assim como as promessas de Deus sustiveram o povo no passado, nós podemos ter a certeza que elas nos susterão também no futuro. Se eu e tu, Bianca, estivermos vivas nesses momentos de adversidade, nesses momentos de perseguição, nós sabemos que se nos mantivermos fiéis, e assim nós o queiramos, não é? Porque depende de nós. Nós às vezes dizemos assim, Deus o queira, mas Deus quer sempre, assim nós o queiramos. Sim. Deus nos vai suster. Né? Deus nos vai firmar na sua fé, Deus nos vai proteger, Deus nos vai dar alento. E é com esta esperança que eu gostaria de deixar-te a ti, que já a conheces, e deixar a todos aqueles que nos estão a ver lá em casa. Que esta esperança fique na nossa rotina, nos nossos ouvidos e bem gravada nos nossos corações e na nossa mente. Amém. É o meu desejo para ti, Bianca, também aqui para os nossos cameramans, que simpaticamente nos estão aqui a assistir nesta tarde de sábado, e para todos aqueles que nos estão a vir a partir de casa. Que a esperança da salvação alimente os vossos corações, a esperança de que Deus está sempre connosco, mesmo nos momentos difíceis. Alimente os nossos corações. Inês, muito obrigada pela tua contribuição, por teres aceito o desafio. Lá em casa, também incentivo as pessoas ao estudo da lição, aqueles que puderem e tiverem acesso à sua lição através da Casa Publicadora em livro físico, que o estudem, que façam de forma afincada. Aqueles que não conhecem, que não têm a oportunidade de ter acesso à lição, há a possibilidade de ter através da internet. Se pesquisarem pela Escola Sabatina, com certeza vão encontrar. Eu oro para cada um de vocês, busque a luz certa e busque essencialmente a palavra de Deus. Um feliz sábado a todos. Muito obrigada.